Olha, o ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça, da Segurança Pública, falou hoje. Ele falou sobre uma hipótese de contaminação das garrafas. A polícia investiga se metanol abandonado depois de operação serviu para falsificar bebidas alcoólicas. Ele disse o seguinte, abre aspas, todos sabem que recentemente tivemos enorme ação de combate à infiltração do crime organizado na área de combustíveis. Muitos caminhões e tanques de metanol foram abandonados depois da operação. Essa é uma hipótese que está sendo estudada, trilhada, acalentada pela PF, fecha aspas. Disse aí o ministro Lewandowski, que não mencionou a suspeita de envolvimento de uma organização criminosa específica. Não citou, por exemplo, o PCC. Ele disse que a PF não descarta nenhuma hipótese, porque as apurações ainda são embrionárias. Segundo ele, se essa é uma origem do metanol, que está adulterando as bebidas, então a atuação repressiva vai ser numa direção. Se tiver origem a partir de produtos agrícolas, a repressão vai ter outros alvos, ou seja, está tudo ainda sendo investigado. Na segunda-feira, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, repetiu que a polícia local descartou a relação das intoxicações por metanol com o crime organizado. Ele disse que a principal linha de investigação para os casos de intoxicação por metanol é o uso de etanol de baixa qualidade na produção clandestina de bebidas. Só que o Lewandowski disse que o envolvimento das organizações ainda está no radar da PF, que não pode avançar em nenhuma conclusão, porque ele disse que quando falamos em crime organizado, não estamos nos referindo necessariamente àquelas conhecidas facções que têm siglas, e aí indiretamente falando sobre o PCC, que é logo pensado quando a gente fala de facção ou de organização criminosa em São Paulo. Ele falou que pode ser que haja uma organização especializada em distribuir metanol para adulterar bebidas, que não deixa de ser uma organização criminosa. Afinal de contas, não é só o PCC que é uma organização criminosa, disse aí o ministro da Justiça e Segurança Pública. Enquanto isso, em Brasília, tramita um projeto que pretende tornar mais duras as punições para quem falsifica bebidas, alimentos. O relator é o deputado Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, que está aqui conosco. Deputado, bem-vindo. Boa noite para o senhor. Como é que estão essas discussões? O senhor acredita que a punição mais dura realmente pode trazer uma mudança nesse cenário? Que, independentemente do metanol, né, que, é claro, é uma tragédia com mortes aí já confirmadas, o número de bebidas falsificadas que a gente bebe muitas vezes nem sabe é enorme, né? Já era antes da crise do metanol. Uma boa tarde. Boa noite já. Boa tarde, boa noite, como preferir. Boa noite aos demais jornalistas, aos internautas. É um prazer estar aqui com vocês, Diego. Assim, esse projeto, como você disse, é um projeto antigo que iniciou a tramitação em 2007 e reúne uma série de outros projetos apensados nele que falam basicamente da questão do aumento de pena ou da transformação do crime de falsificação de bebidas e alimentos em crime hediondo, que na prática também aumenta a pena e tira uma série de direitos, teoricamente, que o condenado teria de progressão de pena, né? Então, o que a gente está estudando aqui, nesse momento, ouvindo aos vários setores, inclusive as próprias autoridades policiais, que não fecharam ainda o enredo do crime, né? Uma parte pode achar que está mais relacionada ao crime organizado, outros que foi um pequeno acidente, mas o fato é que o que a gente está vendo agora é algo feito em larga escala, né? São mais de 250 notificações em 14 estados brasileiros. Por isso que a gente talvez precise aqui ajustar a nossa legislação, não só com relação ao aumento de pena, mas melhorar a tipificação desse crime de falsificação de bebidas, que é muito vago no nosso Código Penal, para ajudar a autoridade policial a enquadrar, investigar e o Poder Judiciário oferecer a denúncia e o Poder Judiciário poder condenar de maneira exemplar aí quem falsifica e brinca com a vida das pessoas. Para além disso, nós vamos realizar amanhã cedo uma audiência pública, tem uma mesa extensa com representantes dos setores, trabalhadores, do governo, para poder discutir o tema como um todo, que vai além da questão de aumentar a pena, e sim de como é que a sociedade, o governo, obviamente, pode oferecer ferramentas de controle de toda a cadeia de bebidas aí, de alimentos, para resgatar, sobretudo nesse setor de bebidas destiladas, a confiabilidade do consumidor com relação ao produto, né? A gente tem observado que numa crise como essa, baixa aí o consumo e, além de ter um prejuízo à saúde das pessoas, você tem um prejuízo econômico no final do dia. Além da questão
penal, né, de aumentar a pena, que sempre se fala isso, né? Quando tem um problema, vamos aumentar as penas. É a questão da fiscalização. Eu tenho ouvido muita gente ligada a esse setor. A questão central é a fiscalização, né? Pode aumentar a pena para 100 anos de cadeia, que não resolve se não mudar uma coisa importantíssima que o governo do Lula já fez no segundo mandato. Ele criou um instituto, eu não me lembro da sigla agora, mas era encarregado Cicobi. de fiscalizar. Como? Cicobi. Cicobi. Isso. Por que não? Porque isso aí funcionava, né? Não se falava tanto em falsificação de bens, sempre teve no Brasil. Mas esse Cicobi, ele melhorou as coisas. Depois, no governo do Temer e do Bolsonaro, acabou, fechados. Os lobbies conseguiram fechar, porque aquilo funcionava. Por que não falar agora com o governo para reabrir esse Cicobi aí, que era tão importante na fiscalização? Pô, Ricardo, você sabe que o Cicobi ele surge no governo, acho que Lula 2, à luz à luz daquele problema que nós tivemos com sonegação fiscal da cervejaria Skin Cariol. Como é que o governo fiscalizava a produção de cerveja naquela época? Tinha lá uma torneira e eles mediam a vazão da torneira da produção de bebida. E aí a Skin Cariol foi lá e criou uma segunda torneira para fugir do pagamento de impostos e o governo criou esse sistema que ele colocava uma máquina na linha de produção e contava cada uma das latas de cerveja, refrigerante, água que eram produzidas. Quando instalou esse sistema, a arrecadação do governo de tributos subiu em 40%. E em 2016 ele foi desligado. Agora tem muita contradição com relação a isso. A Receita Federal diz em nota, por exemplo, e amanhã a nossa audiência pública, a ideia é a gente contrapor essas ideias para tirar ali uma alternativa a isso tudo. A Receita Federal fala que esse é um sistema que fiscalizava a produção, não tinha a ver com o aspecto do que estava dentro da garrafa envasada, né? No entanto, vários especialistas dizem o seguinte: quanto mais você aumenta a fiscalização tributária e diminui a chance de ter dinheiro sujo nesse setor da economia, você também reduz a participação do crime nisso tudo, né? Então, você vai diminuindo a chance dessa cadeia criminosa chegar perto de um setor sensível que, historicamente, tem problemas com contrabando, falsificação e coisa e tal. Então, não tem uma solução simples para isso tudo. Eu partilho da mesma opinião. Acho que só penalizar não resolve. O que pesa, a gente sempre tem que ajustar e equilibrar na nossa legislação penal. Mas é importante que esse debate e essa oportunidade ofereça ao governo e à sociedade a necessidade de construir um grande plano de controle e rastreabilidade de produtos sensíveis, para além da bebida, com relação a minério, madeira. Claro que cada um dos seus ministérios já tem algum tipo de controle, mas nós estamos vendo que não são efetivos, porque estudos dizem que grande parte desses produtos geram muito recurso no mercado negro. E a ideia do governo do Estado, quanto menor espaço tiver para o crime organizado e para dinheiro não contabilizado, menor é a chance do crime, né, crescer no país. Oi, deputado Dani Lima aqui, obrigado pela entrevista. A gente ouviu aqui no UOL News o secretário nacional de Segurança Pública, o doutor Mário Sarrubo, e eu fiz questão de perguntar a ele como ele via a proposta do presidente da Câmara de tratar, né, a falsificação de bebidas, elevar o crime de falsificação de bebidas à categoria de crime hediondo. E fazendo todas as cortesias ao Congresso Nacional, com muito cuidado para não transparecer qualquer tipo de animosidade ou deixar ninguém melindrado, o doutor Sarrubo disse que acha que vê com desconfiança medidas tomadas assim no calor de uma crise, porque geralmente busca-se a condenação, o crime hediondo, e pode-se acabar banalizando, né, esse tipo de instrumento. Eu queria saber como é que o senhor recebe essa avaliação e se as forças policiais ou os especialistas em segurança pública também estão sendo consultados, ouvidos na hora de tratar desse tema.
Muito boa pergunta, Dani. Aliás, o Ministério da Justiça foi convidado para participar dessa audiência pública, e eu acho que numa crise como essa, tanto o Congresso Nacional quanto o governo têm as suas responsabilidades. Nós vamos tentar fazer aqui um texto que contribui com a autoridade policial é do Poder Executivo, né? O Congresso tem uma limitação onde ele pode tomar ação nesse sentido. O nosso objetivo aqui é melhorar o aparato legal, né, no ponto para ajudar o governo na fiscalização. E suscitar o debate, ou seja, e as contradições é importante porque eu creio que cada um aqui vai ter que sair com uma responsabilidade para que isso não volte a acontecer. E o mais importante, na minha opinião, é que a gente, em elucidado esses casos, seja ele por contaminação de metanol ou pelas falsificações da gente compra gato por lebre. No caso da cerveja, o que a gente encontra não são casos de falsificação do produto envasado, e sim a troca do rótulo para vender um produto de baixa qualidade por um de maior valor agregado. Esse tipo de fiscalização quem tem que fazer são as autoridades do Poder Executivo, dos municípios, dos estados da União. Cabe ao Congresso Nacional oferecer as ferramentas para tal. E nós estamos tomando esse cuidado de fazer audiências públicas para que o texto não se resuma só na questão penal. E, na medida do possível, dentro do que manda a Constituição, aqui a gente vai oferecer instrumentos para contribuir aí na ação de fiscalização e controle do governo. Prazo para essa discussão, deputado? O senhor planeja debater bem o tema, para depois pensar, enfim, em formatar esse seu texto? Qual que é a expectativa do senhor em relação a prazos? A minha expectativa é realizar essa audiência pública amanhã e o texto ficar pronto para votar a partir da semana que vem. E aí a pauta, quem define são os líderes e o presidente. Couto. Não é pouco tempo para um assunto tão complexo. Não seria melhor ouvir mais gente, fazer mais audiências, fazer um trabalho, sabe, completo? Porque em uma semana, eu não imagino como é possível, né? Não se pode prolongar, aumentar um pouco esse prazo? Como eu disse, Couto, o que o Congresso vai oferecer elas são alterações do Código Penal e sugestões ao governo de conceber planos. A concepção do plano, você inicia colocando ele no projeto de lei, por exemplo, mas o trabalho de tirar ele do papel, você tem razão, demora bastante tempo. O governo depois tem que criar grupos de trabalho, ouvir de maneira mais exaustiva aí a opinião pública, organizar o aparato estatal. Tem movimentos aqui, por exemplo, de auditores de inspeção sanitária lá do Ministério da Agricultura que estão fazendo uma pressão para serem chamados no concurso, porque tem déficit profissional. De fato, isso é complexo. Mas também a gente não pode deixar de oferecer uma resposta rápida, principalmente para dotar as autoridades policiais de mecanismos eficientes para poder enquadrar esses criminosos e que seus inquéritos possam, de fato, aí, oferecer boas denúncias à justiça para que eles sejam julgados. Eu acho que uma coisa não depende da outra. Essa é uma discussão que nós vamos fazer de maneira permanente na sociedade, porque implementar sistemas nacionais de rastreamento em todo o Brasil é algo complexo. Se fosse fácil, já estaria implantado. Eu sei que é difícil e o Congresso Nacional quer também não só contribuir com a legislação, mas também no debate de maneira constante aí com as autoridades federais do governo. Tânia. Deputado, ainda falando sobre o ambiente na Câmara, né, dos deputados, o senhor pensou aí num cronograma que até terça que vem seria possível já apresentar o texto e colocar em votação. O relator do chamado PL da dosimetria, PL da redução das penas, enfim, qualquer o nome que seja, também está dizendo que vai apresentar o texto e colocar para votação deste projeto amanhã. Vai ser uma coisa meio que para compensar a outra? Então, com uma mão, a Câmara dos Deputados vai oferecer uma resposta pública, política à crise de confiança, inclusive, que o brasileiro está tendo em relação às bebidas destiladas, e com a outra vai fazer um aceno a essa ala, né, da centro-direita, direita e extrema-direita que clama por uma solução para os condenados pela trama golpista? Eu não vejo relação entre os debates, Dani. Essa questão da dosimetria, da anistia, na minha opinião, é um
uma pauta que não serve ao país. Aliás, ela congestiona o debate público, aquilo que importa para a população. Eu vejo uma preocupação do povo muito maior com relação à votação da isenção do imposto de renda, agora de uma solução do Estado e das autoridades com relação à contaminação de bebidas, uma preocupação com relação a essa coisa de anistia. Eu não vejo uma coisa relacionada à outra, não. Se a gente conseguir compilar um bom texto que atenda os anseios e seja efetivo para poder contribuir no combate à falsificação, eu acho que tem clima para votar aqui, independentemente dessas pressões e setores aqui do Congresso Nacional que interditam um debate com pautas que interessam somente a eles e não à sociedade brasileira. Certo. Kiko Seleguin, o coach está fazendo uma Pegar a pergunta. Abriu experiência. agora seu áudio, coach. Fala de novo, por favor. Seria um bom ponto de partida pegar a experiência já provada do Cicobi, que nós falamos agora há pouco, né? Vocês já chamaram esse pessoal que implantou no governo Lula II para saber como é que foi, pegar a experiência deles para incluir nesse teu projeto? Vocês já falaram, já chamaram? Sim, nessa audiência, Coach, vai ter gente da Receita que opera o sistema, né? Servidores de carreira, enfim. Vai ter gente do Ministério da Justiça e vai ter gente do mercado. Então, eu acho que ali tem gente com opiniões publicamente conhecidas que defende uma vertente e outra. A ideia do parlamento é pôr essas opiniões em debate, esclarecer quais são as contradições e a gente, entre os parlamentares, oferecer ao governo, do ponto de vista de legislação ou mesmo de opinião pública, caminhos para que o governo possa religar o sistema ou colocar outro sistema em funcionamento que possa garantir aí, no ponto de vista sanitário e fiscal, as melhores ferramentas para a sociedade. Então, essa garantia de que todas as vertentes de opinião vão estar contribuindo na audiência, elas estão garantidas, tá bom? Kiko Seleguin, deputado do PT de São Paulo, relator do projeto. Obrigado pela entrevista, deputado. Um abraço para o senhor. Bom trabalho em Brasília. Eu agradeço. Até a próxima. Até, valeu. E olha, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele falou hoje sobre o assunto, sobre a preocupação, o nível de preocupação dele com os casos, né? Lembrando que já são confirmados 3 casos de mortes. 3 pessoas morreram já de maneira confirmada por conta da intoxicação por metanol nas bebidas alcoólicas. Vamos ver o que disse o governador de São Paulo. Não vou me aventurar aqui nessa área que não é minha praia, tá certo? No dia que começarem a falsificar a Coca-Cola, eu vou me preocupar. Ainda bem que ainda não chegaram nesse ponto, né? Não, Coca-Cola até aqui não. E a minha é normal. A tentativa foi de ser engraçado? Se foi, ele falhou, né, Dani? Essa fala, Sarza, foi feita ontem à tarde, numa entrevista coletiva do governador Tarcísio de Freitas a respeito da crise que está, claro, né, absorvendo aí. O estado de São Paulo tem mais de 80% dos casos de infecção, suspeita de infecção por metanol, concentra o maior número de mortes e o maior número de mortes sob investigação, tá? Então, essa fala dita ontem pelo governador repercutiu muito mal. Eu fui atrás de aliados de Tarcísio de Freitas para tentar entender de onde veio, né, por que fez isso, e os próprios aliados disseram, olha, esse é um tipo de erro que ele não pode cometer. O Sakamoto, nosso colega, foi muito feliz ao escrever numa coluna hoje, que ficou em destaque pelo leitor. O leitor acolheu a coluna do Sakamoto, então ficou entre as mais lidas boa parte do dia, na qual ele diz, né, Tarcísio está jogando contra si mesmo, né? O maior, até aqui, nessas últimas semanas, o governador de São Paulo, no início da crise do metanol, foi criticado por ter preferido ir a Brasília, encontrar-se com Jair Bolsonaro, tratar de anistia, de política, de projeto eleitoral, disse que iria disputar a reeleição. Depois, no dia seguinte, a Polícia Federal e o Ministério da Justiça anunciam que vão entrar numa visão federalizada, né? Não federalizaram a investigação, mas numa visão que olha para o país como um todo, sabendo que São Paulo poderia ter sido um polo de distribuição para outros estados, foram criticados por aliados do governador e no mesmo dia, horas depois, se comprovou que sim,
que outros estados estavam ali sendo alvo desse mesmo problema. Então, e agora, né, depois da politização da investigação, agora esse comentário fora né, do script, que colocou o governador de novo na berlinda. Eu trago aqui a fala de um aliado dele, inclusive de mesmo partido. Esse tipo de erro ele não pode cometer. É o que diz o aliado de Tarcísio. O coach, a impressão é que ele quis falar que ele não toma bebida alcoólica, né? Então, a preocupação dele é quando chegar no refrigerante, que o refrigerante ele bebe. Mas o governador de São Paulo tem que estar preocupado com a população de São Paulo, né? Não só com ele próprio. Não ouvi direito, mas vou tentar falar sobre isso também. Acho que foi uma frase profundamente infeliz do Tarcísio, os piores momentos do chefe dele durante a pandemia de Covid, né? De fazer gracinha no momento que é uma tragédia isso aí. Tem gente morrendo, tem gente sofrendo nos hospitais no Brasil inteiro, e o governador de São Paulo se acha no direito de fazer uma gracinha com a história da Coca-Cola, inclusive para mostrar que ele não bebe bebida alcoólica. E há controvérsia sobre isso também, mas não é o caso, não é o momento, não tem nada a ver uma coisa com outra. Sabe, se ele quer tomar cerveja, ou caipirinha, ou Coca-Cola. Mas não num momento como esse, em que nós estamos enfrentando um problema sério de saúde pública, sobre isso que ele tem que falar, e não fazer uma piada lá e olhar por lá para ver se os outros dão risada e ninguém... Me lembrou muito o chefe dele. Como é que pode? Ele, no primeiro dia, antes que começassem as investigações, ele e o secretário Derrite, da Segurança, afastaram qualquer possibilidade de participação do PCC nessa história do metanol. Hoje, o ministro da Justiça mostrou que pode estar usando caminhões abandonados durante aquela operação da Polícia Federal, que visou o PCC e toda a bandalheira na área de combustíveis, né? E que pode, isso aí, ter sido usado também para bebidas. O ministro da Justiça, Lewandowski, ele não definiu ainda uma linha de investigação, mas da mesma forma como aconteceu na morte do delegado-geral que foi assassinado, executado lá na Praia Grande, né? Também, no primeiro momento, a Polícia Federal se colocou à disposição para auxiliar nas investigações e a Polícia de São Paulo disse que não precisava. Até hoje, não se sabe o que aconteceu. Já prenderam vários suspeitos e tal, mas o caso não foi esclarecido ainda. Então, isso mostra, em vez de fazer piada, então, o governador de São Paulo deveria se juntar ao Ministério da Justiça para procurar caminhos para descobrir da onde vem esse metanol que está envenenando as pessoas, sabe? E trabalhar sério. E é isso que se espera no governador de São Paulo. Ele está numa fase profundamente infeliz. Pois é. A gente, é claro, acompanha de perto essas situações e essas falas, repercussões e vai atualizar aqui ao longo da programação.